essa reforma ela nasceu de um elemento, digamos, mais eleitoral populista, de fazer uma enorme desoneração na base do imposto de renda da pessoa física, né, aumentar o limite para R$ 2.500 para não obrigatoriedade da isenção, né, do imposto de renda da pessoa física, é liberar 80% das pessoas no Brasil de pagar imposto de renda. Tá no percentil lá 75, pegando pela PNAD. Por quê? Porque, no fundo, a média de rendimentos no Brasil é muito baixa. Quando você isenta 2.500, está isentando praticamente 3/4 de toda a população de pagar imposto de renda. Isso não é a média mundial, muito longe. O Brasil é um outlier total. A gente não tributa o imposto de renda e a gente está fazendo uma correção da tabela muito grande. E esse é um ponto. E daí, você, obviamente, como a Raquel falou, você precisava de alguma arrecadação para compensar essa desoneração eleitoral. E daí, como você faz onde tem, digamos, um discurso que parece ser... em tese faz sentido, né? Em tese, vamos incentivar o investimento então produtivo. vamos tributar o dividendo, que não é tributado. Né? E um pouco da nossa insatisfação com a proposta não é questão de você tributar ou não o dividendo. O lucro das empresas já é suficientemente altamente tributado. Né? Então, a gente está simplesmente adicionando uma camada a mais de tributação, fora as outras complexidades. Né? E esse é um ponto importante. Daí o outro é assim, então juntou essa ala, digamos, eleitoral populista, e daí para compensar, eles não foram nem no Ministério da Economia, eles foram direto na Receita Federal. Exatamente. E daí falou assim, Receita, como é que eu arrumo um dinheiro para pagar essa conta? E daí o que a Receita fez, ela falou assim, olha, calma aí, deixa eu pegar aqui 30 anos de histórico de todos os litígios que eu tive com todas as empresas no Brasil e que eu perdi na justiça. Né? Então vamos ver por qual motivo eu perdi. Em diversas situações, em N situações. E daí, no fundo, a Receita fez uma proposta que muda todas essas N situações em que ela perdeu na justiça, em brigas com as empresas, e ela está mudando a legislação de maneira que ela nunca mais perca para frente. O que significa dizer que vai ter um aumento de carga muito grande de todas essas medidas pequenas, que o detalhe está na implementação, né, e que não são eventos macro, mas que no final das contas levam uma carga tributária muito maior do ponto de vista corporativo, com muito mais complexidade, com muito mais contencioso e menos simplificação, que é o oposto do que você deveria ter numa reforma. Então, sobre esse quesito em particular, a reforma ela é uma visão muito, digamos, particular do sistema tributário, que é a visão da Receita, e que olha os contribuintes sempre com um viés de olhar assim, contribuinte, você, eu não sei qual é a maracutaia que você está fazendo, mas alguma maracutaia você está fazendo e eu vou descobrir e eu vou te autuar. E esse é o viés da Receita, sempre foi assim. E daí, no fundo, ele está fazendo com que a proposta de legislação hoje é que em todas essas questões que a Receita achava que a empresa fazia maracutaia e que a Receita perdeu na Justiça, a Justiça chegou e falou assim, não, a empresa não está fazendo a maracutaia. Agora, depois desse projeto da Receita, vai passar a ser sim uma maracutaia e a Receita vai poder autuar tranquilamente. Então, essa junção indesejável de dois pontos, tendo esse subproduto que eu considero negativo. Veja, tem coisas positivas, tá? Para não falar que é só coisa negativa, tem algumas coisas que são justas. Tá? Eu sou totalmente contra planejamento tributário, tá? Digamos, agressivo. Porque, no final das contas, pega a nossa empresa, ou a empresa que paga imposto direitinho, tem uma abordagem super conservadora, nunca vou fazer nenhum planejamento tributário, no final das contas, eu acabo pagando um imposto muito maior, porque um monte de empresa lá está usando do sistema, digamos, dos loopholes do sistema para pagar menos imposto. Quanto então, mais complexo, né, mais você faz com que as maiores empresas... E quanto mais complexo, mais gente vai arbitrar esse sistema. Tá certo? Então, eu concordo com acabar com a capacidade das empresas de fazer esses planejamentos tributários agressivos e usar simplesmente de brechas da legislação para pagar menos imposto. Eu concordo com isso, não tem várias... É meritório. Agora, o que não pode é você focar simplesmente nisso
E simplesmente, na medida em que você faz isso, você acaba fazendo com que outras empresas que não têm absolutamente nada a ver, que não fazem nenhum planejamento tributário, acabem pagando muito mais. Porque é aquele carrinho, né, aquele zagueiro que vai dar um carrinho no jogo, né, e ele fala assim, eu vou dar um carrinho, eu vou pegar a bola. Só que no meio do caminho ele quebrou a perna de 3 atacantes. Certo? É um pouco o que está acontecendo aqui. Eu quero acabar com o planejamento tributário, só que no meio do caminho eu estou acabando com várias empresas que não fazem nada errado. O nome é o Fagner, né? Essa receita aí. É um cara que gosta de dar uns carrinhos bem legais.